Nos vários vídeos que eu tenho aqui no canal do YouTube, uma das coisas que o pessoal pede muito é pra mostrar como eu faço as animações de texto. Então é isso que eu vou mostrar hoje, como fazer animação de texto que nem essa aqui, ó. Ai, eu achei muito legal, espero que você também ache muito legal, porque senão não vai fazer nenhum sentido esse vídeo aqui. Bom, nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer isso. Eu espero que você goste dessa ideia. Agora, se você não gostou da ideia, não tem muito o que fazer, porque eu vou ensinar assim mesmo. Vem! Olha aí o After Effects aberto. E eu espero que o seu After Effects também esteja aberto, porque senão não dá pra gente fazer juntinho, hein? Aqui, ó, eu vou clicar em New Composition para criar uma nova composição. Aqui você pode colocar o nome que você quiser, mas não vou colocar nome pra gente não ficar perdendo tempo, né? Aqui, ó, em Width, que é a largura, eu vou colocar 1000, a altura eu vou deixar 500, frame rate 24 e duration eu vou deixar 5 segundos. Não esqueça da sequência. Horas, depois dos 2 pontos tem minutos, depois dos 2 pontos a gente tem segundos e depois dos últimos 2 pontos nós temos frames, tá? Então deixa exatamente igual o meu. Professor, mas se o meu não ficar igual ao seu não funciona? Então funciona, mas é só pra gente manter aqui mais ou menos os mesmos tamanhos, né? Os mesmos padrões. Deixou aqui? Deixei, professor! Então eu vou dar um ok. Só um detalhe aqui, eu gosto muito de colocar nas opções aqui, ó, de background color, as cores que não são nem muito brancas, nem muito pretas. Então eu coloco aqui uns tonzinhos geralmente de cinza. É uma coisa assim pessoal, tá? Mas se você não quiser, você pode usar outras cores também. Então vamos nessa. Aqui eu vou escrever um texto. Para escrever um texto, é só a gente vir aqui em cima, ó, na ferramenta de texto. Então você clica nela e clica e solta na tela. Vai ficar piscando esse negocinho aí, ó. Na verdade ele não pisca não. Nossa, eu jurava que esse negócio ficava piscando, mas enfim, não importa. Eu vou digitar aqui alguma coisa qualquer. Vou colocar meu nome mesmo aqui, ó, tá? Heber Simeone, pra você não esquecer desse nome nunca mais. Digitei o nome, como é que funciona? Você pode selecionar essa ferramenta aqui, ó, que é a ferramenta de seleção, para finalizar o seu texto, e você pode posicionar onde você quiser. Para escrever esse texto, eu estou usando o Caps Lock, que são as letras maiúsculas. Não, mas eu não quero, professor. Então, se você não quiser, não tem problema, mas eu prefiro assim, porque fica uma letra mais marcante. Outra coisa, quando você de repente escreveu um texto, fala, ai, professor, eu escrevi meu texto errado. Então você pode vir aqui com a ferramenta de texto de novo, clica em cima do texto, ó, e você pode selecionar uma parte, apagar ou reescrever o seu texto. Nesse caso, eu não escrevi errado, então é isso mesmo. Aí o que eu vou fazer, ó, é com a ferramenta de seleção, a gente selecionou o texto, certo? Certo! Então aí você pode vir aqui, ó, do lado direito no painel de Characters. Se não estiver, professor, meu painel de Character não aparece. Então você vem aqui em cima, ó, em um Window. E aí você coloca a opção, cadê o bendito Character? Aí abre o painelzinho pra você. Nesse caso, o meu acabou escondendo porque eu cliquei nele de novo, né? A fonte que eu tô usando é essa fonte chamada Alpha Slab One. Professor, onde é que eu acho essa fonte? Então, essa fonte, eu não lembro, mas eu acho que foi lá no Google Fontes. Mas mesmo assim, se você não tiver essa fonte, você pode usar qualquer outra. A dica aqui são fontes mais grossas, mais espessas, porque aí fica um resultado mais interessante. Eu também tô usando aqui, ó, um tamanhozinho de 70, que é, né, mais ou menos aqui para preencher ter um tamanho razoável aqui na tela. E eu também vou alinhar o meu texto no meio. Então você pode vir aqui no painel de Paragraph e clicar aqui, ó, para alinhar pelo centro. Pode ser esquerda, direita, mas para esse efeito o centro é legal, porque a gente vai usar um efeito aqui do texto, né? As letras ficarem mais longe umas das outras, meio que pelo meio. Então é legal de colocar o paragraph no centro também. E se por algum acaso você é que nem eu, tá falando, professor, eu não gostei, eu queria que meu texto fosse exatamente no meio da tela. Então você tem um painel aqui, ó, de Align, que não está aparecendo para mim também. Então a gente vai juntinho lá, ó, em Window, clique em Align, aparece esse painel. Aqui, deixa selecionado o seu texto, deixa essa opção de Align Layers to em Composition e aí você clica no segundo botão. E nesse 3, 4 e o quinto botão também. Ó. Então ele alinha horizontalmente e verticalmente. Tá bem no centro. Agora, não sei se você percebeu, mas este tutorial não tem as coisas mais básicas sobre o After Effects porque não é o intuito. Então se você não sabe nada, você fala, professor, eu não sei nada de After Effects. O que você faz? Clica do lado direito no card e assiste o tutorial de como começar no After Effects. Porque lá tem as coisas mais básicas. Continuando aqui, eu vou fazer o seguinte agora, tá? Eu vou animar esse texto em posição. Então, qual que é a ideia? A ideia é o texto vir aqui da parte de baixo, ele sobe, né? Primeiro aqui, uma sequência de letras, né? Onde vai da esquerda para a direita e elas vão subindo sequencialmente. Então, para isso, vem aqui nas opções, ó, da sua camada de texto e clica aqui do ladinho para abrir as opções dela. Aqui eu tenho a opção de text, tá vendo? Sim, professor, tô vendo. Então, aí do lado, ó, você tem Animate. Em Animate, você pode clicar nessa setinha e colocar a propriedade que você quer
animar, que é Position. Quando a gente vem nesta opção chamada Animate, o legal que, diferentemente da gente trabalhar com uma posição da própria camada, né? Porque dá para animar diretamente na camada, é que aqui a gente consegue animar letra por letra. Então o que eu vou fazer, ó, é vir aqui nas opções de Position e a gente tem a posição em X e em Y. X é esquerda e direita e Y é cima e baixo. Então essa aqui, ó, eu vou aumentar o segundo valor até a minha letra, né, que tá mais ou menos aqui, tá vendo, ó, na base dessa mira, até descer um pouquinho aqui para baixo, até o valor aqui, ó, de 150 mais ou menos, para ficar certinho. Não, professor, eu queria colocar o mesmo valor que você. Então coloca aqui, ó, 150. Pronto. 150, estamos juntinhos aqui nos mesmos valores. Isso aqui, tá, vai depender do tamanho da sua letra e do tipo de letra que você está usando. Então, coloca aí essa ideia dela descer um pouco na posição. Não precisa ser exatamente a mesma posição. Vai que você coloca aqui um valor tipo meu e o seu texto fica aqui ou fica muito em cima, tá? Então a ideia é sempre descer um pouquinho. Legal, agora nós temos que animar esta parada. Para animar muito fácil, vem aqui, ó, nessa opção de Range Selector. Em Range Selector a gente tem a opção de Offset. O Offset, ó, conforme você desliza, ele vai navegar ao longo de cada uma das letras que a gente tem. Então aqui é bem simples, ó, fica no tempo 0, arrasta a sua agulha, ó, até o tempo 0 e cria um keyframe aqui de Offset. E aí você pode mudar o valor aqui para menos 100, ó, é só arrastar todo para sua esquerda. Aqui eu vou avançar 30 frames lá para frente. E se você está pensando, professor, como é que eu avanço 30 frames? É só você fazer, nossa, falando errado, volta. É só você fazer o seguinte, ó. Aí no seu teclado você tem as teclas Page Up e Page Down. Elas ficam aí perto das teclas Home e End. Quando você pressiona Page Down, você vai de frame em frame. Se você segurar a tecla Shift e pressionar Page Down, você vai de 10 em 10. Então o que você faz? Fica no tempo 0, segura Shift e pressiona Page Down 1, 2, 3 vezes. Ou se de repente no futuro, professor, eu não tenho Page Down. Então você vem aqui, ó, e coloca esse tempo. É só digitar aqui, ó, 0106. Você vai ficar no tempo 1 segundo e 6 frames, tá? É isso, esse é o tempo exato que a gente tem. O que eu vou fazer agora é mudar o offset, em vez de 100, ou melhor, desculpa, né? Em vez de menos 100 para 100. Então a animação que nós temos é essa, ó. O texto desce e sobe. Eu sei, nossa, professor, que porcaria. Realmente não tá muito bom, né? Mas vamos resolver isso. Então aqui, ó, na aba de Advanced, eu vou mudar aqui para esse shape, ao invés de square, eu vou colocar aqui, ó, ramp up. Esse ramp up, ó, vai fazer o texto subir, tá vendo? Da esquerda para a direita. É uma função que automaticamente vai entender o que eu tenho no offset e vai fazer ele vir de baixo para cima, da esquerda para a direita. Outra coisa que acontece muitas vezes aqui é que esse based on é o que eu vou animar. Então, characters são as letras. Esse character excluding spaces são as letras sem os espaços. E eu gosto de colocar isso porque aqui no meio a gente tem um espacinho. Então ele vai entender o seu espaço, que é quando a gente pressiona a tecla espaço, né, como uma nova letra. Então ele vai demorar um pouquinho a mais da letra R para a letra S. Então coloca aí, ó, Character Excluding Spaces. Além disso, aqui embaixo, ó, nós temos a opção de Easy Low. Esse Easy Low eu vou mudar para 100. O que é isso? Ele vai fazer com que a letra esteja bem rápida no começo, ó, e no final, quando ela chega na posição aqui em cima, ela para um pouquinho mais devagar. Se você está olhando isso e fala, nossa, professor, eu achei isso aqui horrível. Eu sinto muito, espero que você tenha gostado. Mas se você não gostou, agora não tem muito mais o que fazer, porque a animação é essa aqui mesmo. Aproveitando que a gente animou esse carinha aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou clicar aqui nesse Animator One e eu vou clicar aqui para esconder, porque tinha muita informação, fica uma coisa meio bagunçada. Admito que eu não sou a pessoa mais organizada desse mundo, mas deixar um pouquinho menos de bagunça é melhor. Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Nessas opções aqui de text, agora no Animate eu vou clicar e eu vou colocar uma outra propriedade para animar. Nesse caso vai ser aqui, ó, Tracking. Esse tracking serve para espaçar as letras, ó. Então você pode vir no tracking amount, ó, e aumentar a distância ou diminuir. Agora que você já sabe o que faz aqui, a opção de tracking amount, vamos animar esse carinha. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar no tempo 0 e eu vou criar um keyframe aqui, ó, de tracking amount do jeito que tá. Eu vou avançar para o tempo 20 frames. Não esqueça, segura a tecla Shift e pressiona Page Down 1, 2, 20 frames para frente, a gente cai no tempo 20 frames, né? É bastante óbvio. Aí eu vou mudar aqui o tracking amount. Você pode
Geralmente assim, quando você faz animações, tem duas maneiras, tá? Você pode ir avançando no tempo e já mudar o valor da sua propriedade aqui, ou você pode fazer o que geralmente eu prefiro, que é sair copiando os keyframes ou simplesmente colar mais alguns deles. Então, como eu estou no tempo 20, eu posso selecionar esse primeiro keyframe aqui, ó, pressionar Ctrl C, Ctrl V, então eu colei a mesma propriedade nesse tempo aqui. E eu vou avançar mais 20, vindo para o tempo 1 e 16, mas eu fui no atalho, tá? Shift, Page Down. Mesma coisa, ó, vou vir no keyframe aqui, Ctrl C, Ctrl V. Então eu colei aqui o Tracking Amount 3 vezes com o mesmo valor. Eu vou ficar em cima desse segundo aqui dele, ó, e eu vou mudar o valor de Tracking Amount para... cadê? 10. 10 fica legal, ó. Então o texto tá com as letras ali bem próximas, elas vão ficar longe umas das outras, ó, dá uma distância, depois elas juntam de novo. O que acontece é que essa animação aqui tá meio zoada, né? Porque a movimentação dos textos ficando mais perto e mais longe tá meio porcaria, né? Então vamos resolver isso, ó. O que você faz? Seleciona esses 3 keyframes, é só ficar numa área vazia aqui, ó. Clique e arrasta, seleciona os 3. Não confunda! Não estamos selecionando os keyframes aqui que a gente fez da parte de Position, tá? No Animator 1. Esse Animator 1, a gente não vai mexer mais, a gente vai ficar só no Animator 2. Então seleciona os 3 aqui, ó, de Tracking. E aí você pode clicar em cima de qualquer um deles com o botão da direita e vir nessa opção aqui, ó, de Keyframe Velocity. O atalho é Ctrl Shift K. O que isso aqui faz? Vai mudar o gráfico de velocidade. Esse gráfico de velocidade basicamente define se os elementos vão se mexer mais rápido ou mais devagar no começo ou no final da animação que a gente definiu. Nesse caso eu vou colocar esse Influence para 90 e esse outro da direita aqui também. Ou seja, as animações vão fazer com que no começo seja bem devagar, no meio bem rápido, depois devagar de novo, aí aqui pega devagar, acelera de novo e fica um pouquinho mais devagar. Eu vou dar um OK, ó. Olha só o que acontece, tá vendo? Ele dá uma espaçada aqui bem brusca, ó. Isso deixa bem mais dinâmico. Aproveitando que eu estou falando aqui do gráfico de velocidade, eu sei que você vai dizer, ô professor, já sei, você tem aqui um tutorial falando sobre ele, não tem? Então eu tenho um tutorial de gráfico de velocidade. É só você clicar do lado direito no card, porque eu explico um pouquinho mais sobre ele. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque não é o foco desse tutorial, tá? Mas se você assistir lá, tem muito mais coisas sobre o gráfico de velocidade para você entender como manipulá-lo. Bom, agora que a gente já animou essa questão aqui do tracking, vamos animar mais uma propriedade. Então eu vou animar aqui a escala. Qual que é a ideia? É fazer com que, além do texto ficar mais espaçado nesse momento aqui, ó, ele fique maior, tudo fique maior. Então o que eu vou fazer aqui é ficar no tempo 0, eu vou selecionar a camada do texto e pressionar a tecla S. O S vai me mostrar a propriedade de escala. Então o que a gente vai fazer é a mesma coisa do tracking, tá? A gente vai criar um keyframe aqui, ó, de escala no tempo 0, avança 20 frames, eu vou copiar e colar aqui o keyframe, avança 20 de novo e vou colar de novo. Aqui eu vou mudar no tempo do meio para a escala aqui de 110, ó. Então qual que é a ideia? Ele aumenta um pouco, depois ele diminui. Aqui é aquela mesma história do gráfico de velocidade. Então seleciono os keyframes, eu vou no atalho, ó, Ctrl Shift K, e eu vou mudar esse influence da esquerda para 90. Quando eu mudo esse aqui, o de baixo também já muda. E agora esse da direita, ó, de novo também, e dá um OK. Então olha só que legal, o texto vai subindo, automaticamente tem uma distância de letras e ele aumenta e diminui também. Eu estou gostando do resultado, mas eu acho que dá pra gente fazer o seguinte, ó. Eu vou selecionar a camada e pressionar a tecla U. Quando eu pressiono U, eu mostro ou escondo os keyframes. Então, se os seus foram escondidos, aperta de novo, aí aparecem os keyframes. Qual que é a ideia? Eu vou selecionar aqui, ó, esses keyframes que eu tinha de escala e esses aqui, ó, de Tracking Amount, e eu vou jogar eles um pouquinho para frente. Então, eu vou fazer o seguinte, para ficar mais fácil, tá? Eu vou avançar para o tempo 10 frames, então para isso eu posso ficar no tempo 0 e pressionar Shift Page Down uma vez. Eu caio exatamente no tempo 10 frames. Agora sim, ó, seleciona todos esses keyframes de escala e Tracking Amount. Não seleciona o offset, deixa o offset do jeito que está aqui. Pega esse aqui, ó, o primeiro, e move até ele ficar debaixo da nossa agulha no tempo 10 segundos. Olha só que maravilha. Então a gente cria uma sequência de animação. Isso aqui é muito usado em Motion Graphics, que é animação de elementos de forma geral. Então o que a gente faz é, tem um pouco de animação do texto vindo. Quando eles estão meio que terminando, a gente faz essa coisa de aumentar aqui e depois voltar. Então é criada uma sequência de animação. Não é tudo de qualquer jeito acontecendo. Não, tem uma sequenciazinha, tá? Acontece isso, depois acontece aquilo.
modelo. Para ficar mais legal, e geralmente eu gosto de usar isso nos meus vídeos, é criar uma parte de baixo, porque dependendo do vídeo que eu for usar isso aqui de fundo, né, o texto some. De repente, por exemplo, se eu tô fazendo um vlog e eu tô de camiseta branca, camiseta cinza, não dá para enxergar direito. Então eu vou fazer aqui um retangulão. Para isso, deixa a sua agulha aqui no momento que o texto já está na posição final. Depois aqui do último keyframe, ó, nesse tempo aqui todo. Aí o que você faz? Na parte superior, seleciona a ferramenta de retângulo, não deixa a sua camada selecionada, porque se você deixar vai acabar fazendo outra coisa. Então clica aqui embaixo para não selecionar, vem com a ferramenta de retângulo lá em cima, ó, e eu vou clicar aqui de forma mais ou menos na esquerda em cima, ó, clique e arrasta até a gente chegar aqui, ó, passando um pouco do texto, depois a gente desce passando da base dele, ó. Tipo isso. Quando eu faço isso, você pode selecionar a camada, que é essa camada de shape, e na parte superior você tem isso aqui, ó, Fill e Stroke. O Stroke eu vou deixar 0, então se você falar, o meu não tá 0, o meu tá 400, é só digitar ali 0. E essa opção aqui, ó, de Fill, você clica no quadradinho e define uma cor. Geralmente eu uso essas cores assim, ou quase preto ou quase branco. Então nesse caso eu vou colocar aqui quase branco e dar um OK. Quando a gente faz isso, a gente não enxerga o nosso texto, porque o texto está na camada de baixo. Só que eu vou fazer uma outra parada. Em vez de eu vir aqui, ó, e jogar essa camada embaixo do nosso texto, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar essa camada aqui, ó, do nosso texto, e aqui embaixo você tem esse botãozinho que tem as opções de Blend Mode. Ué, mas o que é o Blend Mode? O Blend Mode nada mais é do que uma opção de como as cores vão interferir em outras cores. Tem várias opções, mas uma delas aqui nessa camada de Shape, ó, eu vou mudar esse Mode de Normal para essa opçãozinha aqui, cadê o bendito? Aqui, ó, Exclusion. O Exclusion faz o seguinte, ele vai identificar como se fosse um contraste, ó. Então o texto ele é branco. Quando ele entra numa nova área branca, ele fica preto. Então a gente dá um contraste legal aí, ó, onde o texto, né, estando dentro dessa área, fica preto. Outra coisa que eu vou fazer aqui é, o meu texto, ele aumenta e diminui de tamanho, certo? Certo, professor querido! Então, só que o meu retângulo não está acompanhando essa movimentação aqui de escala. Então o que eu vou fazer é, deixa a minha agulha no tempo final, onde o texto já está bonitinho aqui, e aqui do lado, ó, nessa camada de shape, tem esse espiral. Cuidado! Não é esse espiral aqui, ó, de trackmate, tá? É o espiral de parent and link. Então pega o espiral aqui da camada shape e arrasta para essa camada aqui, ó, Eber Simeone. Então agora, ó, a animação de escala acontece nos dois. Tanto o texto aumenta de tamanho, quanto o retângulo também. Ai, adoro! Agora eu vou fazer o seguinte, eu acho que esse retângulo assim, do jeito que tá aqui, ele não funciona muito bem, né? Porque ele tá meio que do começo até o final. A gente podia fazer uma animação com ele aparecendo. Ai, professor, eu não acredito que a gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso, olha só. Deixa a camada de shape selecionada, eu falei errado, né? Camada de shape, que é esse retângulo que a gente tem. Aqui em cima você tem essa ferramenta que se chama Pan Behind. Aí você vai ver que bem no meio aqui, ó, da nossa telinha, né, tem essa mira. Essa mira é o ponto central desse retângulo. É por onde ele se baseia para fazer animações de rotação e de escala, né? Para aumentar e diminuir. Eu vou pegar esse pontinho e eu vou colocar bem aqui, ó. Então, para isso, com uma ferramenta Pan Behind, segura a tecla Ctrl e arrasta essa mira aqui, ó, até ela dar uma travadinha aqui na esquerda, ó. Ele vai vir um... Poderia ser também embaixo, em cima, tanto faz, mas eu vou no meinho assim, só para ficar certinho, tá? Então segura o Ctrl, arrasta até lá. O que acontece agora é, se você vir nessa camada de shape e pressionar S para ver a escala, você pode desativar esse botão aqui, ó, e a primeira propriedade, ó, você amassa ele meio que desse pontinho da esquerda até a direita. O que vamos fazer agora é... Muito bem, vamos animar essa parada para ficar top. Então faz o seguinte, ó, deixa a agulha no tempo 0, cria um keyframe aqui de escala. Eu vou vir e animar isso aqui no tempo 20. Ó. Então no tempo 0 eu vou avançar 20 frames, pressionando Shift Page Down 2 vezes, e aí eu vou criar de novo um keyframe de escala. Você pode selecionar também, ó, dar um Ctrl C e Ctrl V. No tempo inicial, eu vou mudar o valor aqui do primeiro, ó, tá? Não é o segundo. Aqui o primeiro a gente controla a escala em X, né? Tanto na largura não, desculpa, na opção de ir para a esquerda ou para a direita. Então aqui no primeiro valor muda de 100 para 0. Olha só, a animação que a gente tem é essa, ó. A barra vai crescendo da esquerda para a direita. Porém, tem aquela coisa, a movimentação não tá muito legal. Então a gente vai onde? No gráfico de velocidade. Seleciona aqui, ó, os dois keyframes, pressiona Ctrl Shift K para acessar aqui mais rápido, ó. E eu vou colocar 90 aqui no primeiro e no segundo. Os dois lados, tá? 90 e 90, ó, em todo mundo. E dá um OK. Isso vai fazer com que o meio da movimentação seja bem rápida, ele passando aqui no meinho, ó, e ele vindo da esquerda e para a direita um pouquinho mais devagar, tá vendo, ó?
Começa devagar, acelera e para também um pouquinho devagar. Não vou mentir pra você, nossa animação está finalizada. O que dá pra você fazer aqui é colocar talvez mais alguns efeitinhos só pra dar um charme. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar uma camada de ajuste indo lá na parte superior em Layer, New. E você coloca aqui a opção aqui, ó, de Adjustment Layer, ou atalha Ctrl Alt Y. Não é tão difícil assim, né? Então se você quiser falar, professor, eu vou no atalho. Então vai no atalho, não tem problema, você escolhe. Aí essa camada de ajuste, ó, deixa selecionada. O que ela faz? Qualquer efeito que eu coloque nela vai afetar as camadas de baixo. Então se a sua camada de ajuste por algum motivo tá para baixo aqui, você clica nela e arrasta para ficar em cima de todas as outras camadas. Agora sim, o que você vai fazer? Vamos aplicar um efeitinho bonitinho aqui, ó. Eu vou lá na parte de cima em Effect, que são vários efeitos que a gente tem. Eu tenho aqui a opção, ó, de Transform, cadê o bendito? Desculpa, Transform não, Distort. No Distort, aí nós temos a opção de Transform. No Transform eu tenho aqui várias maneiras de manipular o texto. Eu posso aumentar, diminuir, rotacionar, fazer várias coisas. Mas o que eu vou fazer, ó, é mudar a opção de Skew para criar uma distorção. O Skew eu vou colocar menos 15. E aí eu vou vir aqui na opção de Rotation, que é a rotação, e vou colocar o segundo valor em 15. Então ele vai distorcer, mas vai girar o texto de novo. E isso faz com que o texto, ó, fique meio que na diagonal, tá vendo? Ele vem meio que da esquerda de baixo, ó, para a direita em cima. Eu acho que tá ficando muito bom. Falta só mais um efeitinho. Agora, só para fechar esse rolê aqui, eu vou colocar mais um efeitinho que se você já assistiu outros tutoriais aqui do canal, você vai dizer, já sei, professor, você vai colocar um efeito glitch. Exatamente, eu adoro glitch, essa coisa meio de distorção de cores. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui você pode colocar um efeito na mesma camada de ajuste ou você pode criar uma nova camada para manter organizado. Uma coisa legal às vezes é você vir na camada de ajuste e renomear para o mesmo nome do efeito que você usa. Então, por exemplo, seleciona a camada de ajuste aqui, ó, botão na direita, aí você pode colocar a opção de Rename e a gente pode colocar o nome Transform. Só para saber que ela tem esse efeito de transform. Aí a gente pode criar uma nova, indo em Layer, New, e coloca aqui, ó, Adjustment Layer. Essa aqui, deixa selecionada e vai lá em cima, em Effect, Immersive Video, e a gente coloca a opção de VR Digital Glitch. Esse glitch aqui, ó, ele dá essa distorcida bem maluca. Mas eu, sinceramente, eu não gosto muito esses pontinhos assim, eu gosto só dessa distorção de cores aqui, tá vendo? Ó? Vermelho, verde, azul. Então o que vamos fazer é, do lado esquerdo aqui, nas opções desse efeito, nós temos aqui, ó, esse Distortion. Esse Distortion você tem isso aqui, ó, Distortion Rate, que é a quantidade dessa granulação maluca que ele distorce aí, ó. Eu acho que aqui eu vou colocar 0, porque eu não quero, só quero essas cores mesmo aí, ó. Olha só que da hora, o efeito fica top. Só que acho que tem um pouco demais, né, de distorção aqui. Então eu vou fazer o seguinte, aqui em cima você tem a opção de Master Amplitude, que é o quanto de efeito aqui dessa distorção de cores que ele vai ter. Eu vou colocar 50, que é metade da opção atual dele aí. Eu acho que 50 tá bom. E agora o que eu vou fazer é criar uns keyframes. A ideia é fazer o seguinte, eu vou selecionar a camada aqui do texto e pressionar U. Mas para que serve U? Para visualizar os keyframes, eu já expliquei isso antes. Então aqui nós temos esse efeito, ó. Ou melhor, nesses keyframes, que são os keyframes de Tracking Amount, que começa aqui, depois você tem o segundo e o terceiro. O que eu vou fazer é criar keyframes do glitch nos mesmos tempos. Então deixa aqui, ó, em cima desses primeiros keyframes, seleciona a camada que a gente tem aqui do efeito glitch e cria um keyframe de Master Amplitude. Aqui não dá para ver os keyframes porque eles estão escondidos na camada. Então seleciona a camada e pressiona U. Aí a gente consegue ver esse primeiro keyframe aqui. Eu vou no tempo do segundo, ó, vou selecionar esse keyframe aqui do glitch, Ctrl C, Ctrl V, e nesse tempo desse último aqui também, ó, Ctrl V de novo. Então colei aí. Nesse tempo do meio, que é esse aqui, eu vou aumentar essa quantidade para 100. Então qual que é a ideia? No tempo inicial 50 do Master Amplitude, depois nesse tempo aqui, ó, a gente vai ter 100 e depois de novo a gente tem aqui 50. Então olha só, tem uma distorção, ó, mas ele fica mais distorcido quando o texto aumenta, ó, e depois ele distorce de novo aqui. Se você de repente não gostou, fala, ai, professor, eu não gostei aqui dessa quantidade aqui, sabe, desse tracking amount. Então você pode colocar outro valor. Talvez aqui esteja até muito mesmo, acho que eu vou colocar uns 30. Acho que uns 30 tá legal. No primeiro e no último, ó. Fica em cima do primeiro, coloca 30, fica em cima do último, coloca 30 também, ó. Então tá vendo? Tem a distorção um pouquinho no começo, ó, mas ele distorce bem mais. Por último, vou selecionar os keyframes. Ctrl Shift K para entrar nas opções lá do gráfico de velocidade, ó. E vou colocar 90 e 90 nos dois Influence e aí a gente dá um OK.
E tá aí o nosso efeitinho, ó. Os textos vêm, o retângulo vai, preenche, tudo estica um pouco, aumenta um pouco e depois volta ao normal. Ah, uma última coisa que falta aqui é o seguinte, né? Essa camada de ajuste, ó, eu não coloquei o nome do efeito. Então eu vou clicar sobre ela, botão da direita, Rename. E eu vou colocar o nome do efeito, que é Glitch. Então aí a gente sabe que tem a camada do nome, a camada do shape, a camada de ajuste com o efeito Transform e a camada de ajuste com o efeito Glitch. E é isso, terminamos o nosso textinho maravilhoso nessa animação dinâmica. Claro que dá pra fazer muitas outras coisas ou até tirar outras, mas eu vou parando por aqui porque eu achei que esse resultado já ficou bem legal. Mudando de assunto, tem um outro tutorial que eu achei maravilhoso, que é essa animação aí da série Love, Death Robots, que tem lá na Netflix. Eu curti pra caramba essa ideia e aí eu resolvi reproduzir essa animação aqui no canal, num tutorial que a gente faz do começo até o final. Então se você quiser, clica do lado direito no card para assistir esse tutorial, que essa animação ficou muito da hora. É sério, tem muita coisa legal lá. Clica aí. E para você aprender mais sobre o After Effects, na descrição do vídeo aí embaixo eu tenho o link dos meus 3 cursos principais que envolvem o After Effects. O curso Dominando o After Effects, que é um curso onde você vai aprender tudo que é essencial no After Effects para você começar a criar os seus projetos. Tem o curso Moving Motion, que é um curso onde a gente vai entrar a fundo em animações motion graphics, que são animações de objetos para você criar as suas próprias animações nesse sentido. Ai, esse curso tá maravilhoso. E tem o curso Illusion Shot, que é um curso pra gente entrar de cabeça em criação de efeitos visuais. Ou seja, tem tudo que você quer aprender sobre o After Effects, desde que você queira aprender uma dessas 3 coisas, porque fora essas 3 coisas eu não tenho. O link desses 3 cursos tá na descrição do vídeo aí embaixo. E se você curtiu essa ideia, não esquece que depois dos links aí embaixo tem um cupom de desconto maravilhoso te esperando, tá? Então se você quer fazer qualquer um desses cursos, ou quem sabe até os 3 cursos, não esquece de usar o cupom, porque esse cupom é maravilhoso. Chegamos ao final de mais um vídeo, mas você pode continuar assistindo mais e mais vídeos aqui do canal clicando aqui do lado para assistir um desses vídeos. É claro que eu espero que você faça isso. Eu espero que você assista os 2, e depois 3, e 4, e 5, e 6, e quantos forem possíveis. Mas pelo menos clica em um desses aqui, porque tem coisas muito legais. Bom, eu vou embora. Tchau.